Bem-vindos ao Papo de Prateleira aqui da sua plataforma Agro Revenda, que está sempre falando a respeito de conteúdo de quem ajuda demais na conta a fazer com que o agro brasileiro se destaque mais aqui no país, no mundo inteiro e faça cada vez mais aí produção de alimentos, de produtos que levam saúde, conforto para todo, atualmente, segundo se calcula, aproximadamente 1 bilhão de pessoas no mundo. E com revoluções que não acabam, não param nunca, como eu sempre canso de dizer, e revoluções maravilhosas que eu tenho o maior prazer em conversar, que é esse tema de hoje. Eu trouxe esse moço bonito, aquele sorriso bacana aí. É muito legal para o negócio, gente sorrir desse jeito aí, eu acho muito legal. É um cara que vai falar a respeito de uma grande revolução que existe, que é a revolução de bioinsumos, de produtos biológicos. E até vou explicar por quê, porque agora em pouquinho eu já estava meio besta já com esse negócio dessa revolução que eu fico mesmo, viu? Não só com gente que está no agro, como também com o que significa viver num país tropical, que é simplesmente um berço de bilhões e bilhões de micro-organismos, principalmente em duas áreas bacanas e que eu conheço um pouco, que esse rapaz aí trabalha junto com a empresa dele. Eu estou falando aqui é do Bruno Carillo, ele que é da Apoena Biotech e vai falar daqui a pouquinho porque que esse nome é muito bacana, Apoena, o que que isso significa. Ô Bruno, bem-vindo aí, um prazer recebê-lo aqui no Papo Prateleira pela primeira vez, viu, rapaz? Ô, Ivan, prazer é todo meu. Muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui. Espero poder contribuir e espero que seja a primeira vez no Papo de Prateleira, mas que aconteçam muitas outras, tá bom? Muito obrigado. E vai sim, primeiro pela sua simpatia, em segundo lugar pelo trabalho importantíssimo numa área revolucionária, Legal. como já te falei, que é bioinsumos, e fazendo pesquisa sobre meio ambiente, sobre o bioma brasileiro, que é fantástico. Ô Bruno, vamos começar orientando, eu acho que é legal o pessoal saber o quê? Primeiro o que eu te falei, o que que significa poena, que é muito legal essa palavra, e segundo, como é que é, o que que a Poena Biotech faz, ou Biotech, e o que que ela propõe para o agronegócio brasileiro, qual é a estrutura que ela tem hoje no Brasil. Então vamos lá. Pela primeira pergunta, a poena quer dizer em Tupi-Guarani quem enxerga longe, quem Uhum. tem visão de enxergar longe. Esse é o significado. A poena nasceu em 2018. A gente se considera uma empresa focada em bioprocesso e hoje a gente vem desenvolvendo bioinsumos para o mercado agro. Então a gente tem uma linha de produtos desde para a agricultura orgânica, os fungos, mais blends de bactérias, pode ser nematicida, fungicida, e a gente é muito focado em P&D desde o início. A nossa formação, nosso time técnico vem da academia, então tem mestres e doutores no nosso laboratório de desenvolvimento e Tá. a gente faz bioprospecção. Então, todos os nossos produtos são produzidos a partir de micro-organismos. Então, faz sentido a gente ter cada vez mais micro-organismos e micro-organismos diferenciados para apresentar produtos inovadores para o mercado. Então, a gente sempre está atrás de novos micro-organismos para ter esse diferencial do mercado. Perfeito. E fala uma coisa, rapaz, eu estava pegando alguns números aqui do material que eu já publiquei no nosso site de notícias, o Legal. agrorevenda.com.br, falando a respeito aí de 800 chips e um trabalho selecionado interessante que é feito em dois lugares, são icônicos, né? É que são icônicos inicialmente para o turismo, né, do Brasil, né, e para a sustentabilidade, né, que é Amazonas, Amazônia, não Amazonas, Amazônia. Amazônia e Fernando de Noronha, rapaz, como é que é esse trabalho que é feito lá? A gente tem, o pessoal da Public vai muito a evento, vai a evento o ano inteiro. E a gente tem visto crescer demais a conta umas empresas que atuam com algas, algas marinhas, Uau. para encontrar soluções que ajudam na eficiência aí do plantio de culturas, né? Iba, então, o Brasil é reconhecidamente o país que tem a maior biodiversidade do mundo, né? A gente possui aqui 6 biomas terrestres e um marinho. Cada bioma desses, eles têm as suas peculiaridades e a gente consegue achar micro-organismos distintos. Então, a gente foi na primeira vez, a gente foi para Fernando de Noronha. Aí, por que Fernando de Noronha? Por quê? Fernando de Noronha é uma ilha, porque é uma ilha muito bem preservada até hoje. E quanto mais preservada, mais é a chance de você achar espécies, micro-organismos que sejam é, resistentes ao tempo ali. Então, porque se você vai
em lugares que é E muito sem habitado, interferência, né, que da ação humana, por exemplo. exatamente, sem interferência da ação humana. Porque se você vai num lugar que é muito habitado, que é muito frequentado, provavelmente você não vai achar muita coisa distinta. Além da população ser menor, você não acha muita coisa distinta. E lá você tem muita coisa ainda nova para ser descoberta. Então, Fernando de Noronha faz todo sentido. E por incrível que pareça, É, embora a gente sempre pensa que Fernando de Noronha é um lugar caro, e de fato é para você ir passar férias, mas pensando em bioprospecção, e para você ir numa ilha super bem preservada, Fernando de Noronha é o lugar mais próximo e mais barato e com mais estrutura. Então a gente tem lá o laboratório do ICMBio que a gente pode usar de recurso. Então funciona mais ou menos assim. Vou dar uma explicação bem breve, vamos mas lá. a gente tem, por exemplo, a gente aluga um barco para fazer expedições nas lajes que ficam mais ou menos a 300 metros da costa. E aí aluga um barco, faz a expedição nessas lajes, busca, pega a amostra, pegou Tá. a Isso que eu amostra. ia te perguntar. Você recolhe materiais para poder estudar no laboratório. Exatamente. Você recolhe o material, você recolhe, por exemplo, um pedaço de alga, um pedaço do coral. Você coloca Tá. num plastiquinho. É importante dizer que essa coleta, ela não passa de 5 gramas. Então, assim, o dano ambiental que a gente causa é mínimo. É muito maior da gente ir e voltar do que, de fato, quando a gente está lá coletando, porque a gente pega Como muito pouca você amostra. citou, existem regras, o CNBio cuida disso, né? Totalmente, Uhum. totalmente. Então, para ir, você tem que já mandar um projeto para o Perfeito. ICMBio, para o ICMBio aprovar. O projeto Perfeito. aprovou, você chega lá com uma coleta específica. Você não pode sair pegando outras Tá. coisas Uhum. dentro de um projeto já pré-aprovado. Pré-aprovado, não, desculpa, aprovado. Sim. E aí, lá em Feira de Noronha, você conta com uma estrutura mínima de laboratório. Então, você coleta a amostra, sai da água e vai para o laboratório e já processa a amostra. Então, é um lugar que você tem um. Isso é muito bom, facilita muito, porque quanto mais rápido você fizer esse processo, maior é a chance de você encontrar micro-organismos nessa amostra. Tá. Até Então, para ter a Fernando de Noronha. manutenção da amostra, né? Exatamente. Então, Fernando de Noronha faz muito sentido. A gente está voltando para lá agora em julho para fazer uma segunda expedição. Julho é uma época de baixo swell, então você tem poucas ondas Tá. e aí fica mais fácil de você visualizar embaixo da água, de Perfeito. você não ter muita O ação mar da fica natureza. menos Isso revolto, né, lá embaixo, né? menos revolto, porque Uhum. como o pesquisador ele tem que mergulhar e aí ele tem que achar as estruturas lá embaixo e aí com o mar agitado, pouca visibilidade, às vezes não é possível. Perfeito. Já a Amazônia, o solo da Amazônia, ele não é tão rico, mas a microbiota, ela é muito rica. Então você acha lá uma série de coisas e a Amazônia é a Amazônia. Então você tem muitas espécies de planta, árvores, e etc., que possibilita você trazer muitas amostras de lá. O processo no regulatório, ele é basicamente o mesmo. Você submete Tá. um projeto para o ICMBio Para ser aprova, autorizado para entrar lá, né? se é autorizado. Você tem que falar exatamente o lugar que você vai e o que você vai fazer. No caso a gente a primeira vez, a segunda nós vamos de novo, agora em agosto a gente volta para a Amazônia, a gente vai na Tá. Floresta Nacional do Tapajós. Aham. Dentro da Floresta do Nacional do Tapajós, você tem as comunidades tradicionais. Então, além da autorização do ICMBio, o ICMBio, ele junta essas comunidades tradicionais e a gente apresenta o projeto para eles, e aí eles dizem se a gente pode ou não pode. E às vezes eles podem pedir pra- por exemplo, ó, você pode, mas tem que alguém do time junto para ver o que vocês vão Ok. fazer. Ok. Vocês podem, mas a gente tem que ter um acompanhamento de projeto. Então, o que parece que isso é uma parte um pouco burocrática chata, É para nós foi necessário, uma né? experiência Hum. necessária e foi super legal. Foi uma experiência super legal. Foi uma interação muito boa. E a gente falou, não, seria um prazer ver vocês com a gente, inclusive para apresentar a área e tal. Eles não conseguiram ir dessa vez, vamos ver se na segunda eles vêm. Tá. E aí a gente ficou lá 4 dias fazendo expedição, buscando amostra. Então foi uma experiência muito boa. Traz essas amostras para o laboratório, Tá. tanto de Fernando de Noronha quanto da Amazônia, traz para o laboratório e aí começa o processo de é, isolar os micro-organismos e começar a identificar. E aí, a partir disso, você começa a fazer o trabalho de screening para ver o que que cede no agro. Você pode testar para outros mercados também. Então, o Claro. banco vai ficando cada vez maior e mais rico, né?
Perfeito. E fala uma coisa, você falou a respeito da fundação da empresa em 2018. De lá para cá, vocês conseguiram, com esse trabalho de pesquisa e desenvolvimento, né, de biosoluções, lançar, ter um portfólio hoje que é de quantas soluções? Olha, hoje a gente está no mercado agro, a gente está com 6 produtos registrados e tem mais 5 produtos em fase de registro que deve sair até o final do ano. E tem mais 4 produtos que a gente está iniciando a fase de registro. Então, de solução acabada, 6, em registro 5 e tem mais 4 indo para a linha de registro. Perfeito. E nesses 15 que se eu não errei a conta que é isso, nesses É, mais ou menos 15 isso. eles são produtos, o que que eles são? São inseticidas, fertilizantes, biofertilizantes, inoculação, o que que é? A gente tem é, inseticidas, Tá, então tem os fungos para agricultura orgânica. A gente tem nematicida, tá. fungicida, tem 2 inoculantes, que é o Arabatá e o Megatério. E agora, nessa linha que vem vindo, a gente está vindo com mais 2 inseticidas, está vindo mais um redutor do estresse hídrico, que vai Tá. ser um produto para concorrer com a Cada vez Arabatá, mais importante, né, Bruno? cada vez mais importante, cada vez mais necessário e faz muita diferença no campo. E a Perfeito. gente acha que quanto a gente está trazendo uma versão melhorada do Arabatai, né? Então, a gente acha que vai fazer muito sucesso. E quais são os canais de comercialização que a Apoena Biotech utiliza? Hoje nós somos muito focados em B2B, Tá. então a gente não tem muita entrada no campo direto, nem revenda a gente chega muito, mas a gente chega muito em indústria. Que Então, vai por exemplo, utilizar o produto para fazer uma formulação. na verdade, não. A gente faz a marca própria dessas indústrias e eles vão para o campo. Então, são indústrias que querem entrar em produção de Ah, biológicos, ok, ok. mas não tem fábrica. A gente faz a gente corta esse caminho para eles. Então, a gente Perfeito. ajuda tanto em P&D, tanto na fábrica. E eles fazem a distribuição. Então, eles colocam o vendedor no campo e a gente faz a parte da porteira para dentro, vamos dizer assim. Na verdade, vocês estão em revenda e distribuição em cooperativas, né, por dentro para dentro, mas não por intermédio da Apoena, né? E sim por intermédio Exatamente. dos seus parceiros, né? Exatamente, exatamente. A gente está no campo, mas com os nossos parceiros. E como é que está o negócio, Bruno? A gente está aí na entradinha ainda, né? A gente está em maio, né, de 2025 e a empresa surgiu em 2018. Que nota você dá para a sua empresa e para o A, envolvimento dela no agronegócio brasileiro? A Poena é uma empresa mimada, né? Que a É, Poena pegou uma onda de biológicos nascendo e. exatamente, né? Exatamente. Então, isso foi muito bom para nós. E a gente agradece muito por isso. O ano passado foi o nosso primeiro ano um pouco mais difícil que o agro começou a sentir, até o começo desse ano. Para esse ano aqui, a gente está muito confiante que a safra vai ser muito boa. Já veio de um resultado bom do ano Não, deve ser passado, recorde, agora né? essa. Segundo a Conab, né? E a safrinha também, né? A safrinha também teve um Sim. resultado muito bom. Então a gente acha que o agricultor, pelo que a gente vem ouvindo e conversando com os nossos parceiros, os agricultores estão bem contentes e devem fazer um investimento bom nessa próxima safra. A gente está bem confiante. É, as negociações começaram um pouco antes e estão tão volumosas. Então a gente está bem feliz com esse ano aqui. Perfeito. Nesse mesmo material que eu publiquei lá no site, cita-se muito agora, não a Poena Biotech, mas cita agora a Poena Agro. O que é isso? É porque a gente é uma empresa de bioprocessos, né? Então a Tá. gente não está só no agronegócio, a gente está Ah, no está em cosmético outros também. setores. Tá. E aí tinha muita confusão de marca. Então o cliente entrava no nosso site e ficava com dificuldade de distinguir se a gente era uma empresa do agro ou se a gente Tá. era uma empresa de cosmético. Então a gente Perfeito. fez a Apoena Agro para o agro e a Apoena Biocare para o cosmético e separou. E aí a Apoena Biotech, ela é a mãe das marcas, vamos dizer assim, sabe? Tá. É a marca mãe, né? É a marca mãe, exatamente. É a Perfeito. marca E o mãe. novo laboratório, que também está citado lá no material que eu publiquei no site? A gente está com um novo laboratório, a gente começou a construir desde no final de 2024, no final do ano passado, e colocamos novos equipamentos. Então, a gente investiu mais de R$ 1 milhão nesse laboratório e a gente espera investir nesse final de ano mais R$ 1,5 milhão em equipamentos. A gente considera da seguinte forma, Riba, a gente é uma É, empresa de B2B. sim. Então, para manter o cliente com a gente e ele não ter a necessidade de montar fábrica, montar laboratório, a gente tem que levar inovação para O ele. suporte é seu, E- né?
suporte é nosso. Então, assim, a É. gente tem que fazer um produto diferenciado para o campo. Então, a gente tem que ter um laboratório sempre muito equipado, consistente em novos produtos, e é isso que a gente vem buscando fazer, sabe? E no material também tem o reforço disso que você está falando, a respeito de quanto se investe, né, em pesquisa e desenvolvimento, algo em torno aí de 5%, né? Até porque, na minha santa ignorância, né, eu sempre falo que todo jornalista ele consegue ser ignorante em todos os assuntos que ele vai tratar. Ele só Mas sabe, sabe, mas sabe de todos os assuntos também, né? ele só sabe um pouquinho, ainda é um papagaio, só repete o que os outros É, falam, né? Mas é assim, existe a dificuldade para você fazer uma nova molécula no processo químico, né? Ok, demora-se muito, muito, anos e anos de investimento e muito dinheiro. Em muito dinheiro. compensação, o produto biológico que tem soluções que saem numa escala muito maior, só que ela nasce de processos que são da natureza que simplesmente mudam, né? Mudam com o tempo, com a seca, com a chuva, com o solo, com as mudanças climáticas, né? Tem uma complexidade também que é muito grande, né? Com certeza absoluta. Você tem o micro-organismo, ele vai se diferenciando ao longo do tempo. À medida que você É. vai E muda, né? reproduzindo ele, muda. Então você tem que ter um controle de qualidade para saber qual que é a ação dele. Então, por exemplo, se você tem um inseticida, você tem que garantir que essa cepa continue sendo eficaz contra a praga que você está Exatamente. atuando. Então, isso é muito importante, esse controle de qualidade, porque, igual você falou, muda e muda mesmo. A gente tem. Hoje a gente trabalha com mais de 15 micro-organismos aqui, comercialmente falando. Básicos, Então, né? básicos. Pelo menos dois ou três mudam durante o ano. Pelo menos dois ou três mudam e a gente tem que fazer o controle Tem disso. que sair correndo na pesquisa, né, e Tem desenvolver que de sair. novo, né? Tem. Esse tipo de trabalho a gente não considera nem um P&D. A Tá. gente considera um laboratório de controle de qualidade. Tá. Um ajuste na Então, qualidade, né? um ajuste na qualidade. O laboratório tem que estar testando rotineiramente para continuar avaliando a eficácia do produto. Maravilha. Gente, o Bruno estava falando que, apesar de ter esse trabalho que é feito aí do pessoal dele, da estrutura dele, Floresta Amazônica, Arquipélago de Fernando de Noronha, mas a sede está lá em Diadema, no coração aí da maior cidade da- Exatamente. uma das duas maiores cidades da América, né, que é São Paulo, né? E fala uma coisa, o que que você tem? Da onde você é? Onde você nasceu? E por que mexer com agronegócio também, né? Da onde veio esse negócio? Eu nasci, eu nasci em São Caetano, que é uma cidade do lado de Diadema, é Ah, nasceu na colado região Diadema. mesmo. Nasci na região mesmo, aqui no ABC Paulista, né? E o agro, eu trabalho com produto biológico desde 2008, em Faz outras tempo. empresas, outros projetos. Faz tempo. E aí eu passei por outras empresas quando estava nascendo a onda de produtos biológicos. Então, Tá. pouquíssimas empresas tinham Mas você ficou de olho. e eu fiquei de olho porque eu comecei em produtos biológicos no geral, não Tá. especificamente no agro. Você Então, eu ficou. comecei a ver falei, esse pode ser um mercado. E eu vinha fazendo outras coisas. Quando a Apoena nasceu em 2018, a gente não nasceu focado no mercado agro, a gente nasceu Tá. prestando serviço. Tá. Então a gente prestava serviço para a Natura, prestou serviço para Oxiteno, prestou para a Laleman também, prestou para Errarabras, prestou para algumas Perfeito. empresas. E aí a gente precisava crescer, tipo, para onde a gente pode crescer? A gente começou a avaliar os mercados e o mercado agro era uma que a gente via muita demanda Potencial, de né? produto biológico. E aí a gente acabou naturalmente indo para o produto biológico no agro. Então essa e que eu tenho muito orgulho e muito prazer de trabalhar no mercado agro. Maravilha. E ó, nasceu esse negócio todo em 2018. E onde é que o Bruno olha? Quando o Bruno olha lá para 2030, 2035, ele enxerga a Apoena Biotech de que jeito? Com que tamanho? Com que performance Ah, aí? Vamos falar do agro, porque o agro aqui é o espaço do Papo de Prateleira, né? a gente não, é isso, no agro. A gente espera ser uma empresa porta de entrada para outras empresas virem para o mercado de biológico. O mercado agro já é um mercado sustentável e a gente precisa defender essa bandeira mais ainda e a gente quer ser essa porta de entrada e quer ser a número um. Quem quiser pensar em fazer B2B no mercado de biológico para o agro, na nossa cabeça ele vai ter que fazer via Apoena. Então é essa a referência que a gente quer ser, né? Por isso a gente vem trabalhando
duro para isso, para muito P&D, trazer produtos novos para as empresas quando pensarem, eu quero entrar no mercado de biológicos no agro, poxa, a Poena é a melhor solução. Então a gente vem trabalhando para isso, não é fácil, a gente tem grandes concorrentes Claro. com produtos bons também, fazendo direito. Então é um mercado competitivo que eu acho que só agrega para o setor. Então, para nós é muito desafiador e muito gratificante também, sabe? Maravilha. Para a gente fechar aqui a nossa conversa, até porque eu sou aqui vigiado pelo Zoom, viu? Aqui na empresa aqui só o chefe tem Zoom estendido, viu? Tira uma Não dúvida tem para mim, problema. tira uma dúvida para mim em cima dessa sua resposta. Eu converso com muita gente, gravo aqui para prateleira, e encontro muito e publicamos muito dos nossos materiais sobre empresas que mexem com insumos biológicos, né? Hoje, a Legal. fatia maior das empresas está com gente que vende usando revenda, distribuição cooperativa e até venda direta, ou gente no modelo da Apoena, que na verdade está ao lado de um parceiro que é a indústria. Não, tá na. Eu diria, não tem esse número Não, afiado para não, te não sei o número dizer com exato, não, uma precisão, porcentagem, alguma coisa assim. mas com certeza está atuando direto nas revendas, nas cooperativas, nos produtores e não em B2B. Então, mas se você for pensar que o mercado de biológicos no agro ainda é um mercado de 5%, Sim, que a gente ainda 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 pode tá nascendo, né? ter muito, e que ainda muita gente ainda não entrou, B2B ainda pode crescer muito, sabe? Então, a gente acha que B2B ainda vai. Não necessariamente o B2B, mas muita gente vai entrar para dar relevância nisso, né? Então, essa é a nossa ideia. Perfeito. Então, o Brunão e a Apoena vai ter que ficar bem robusto, né, para enfrentar a concorrência aí daqui para frente. Com certeza, com certeza. Vai ter que ter. Vai ter, o segredo Sim. É é trabalhar produto bem, né? e produto diferenciado, né? O Sim. produto tem que ter qualidade. E que Então, a funciona, gente tem né? que. E que funciona. Tem que ser, você tem que ter qualidade no produto, qualidade na entrega. Todo setor é assim, né, Riba? Não tem um Ah, setor que sim. é. Você fala, onde que tá fácil? Onde que Ah, o pessoal está ganhando dinheiro sem trabalhar duro, sem concorrente? Então, esse é o nosso, é o nosso dia a dia. Vamos embora, não tem muito o que para reclamar, não. qualquer produto, o consumidor que não é bem atendido, ele não permanece de jeito nenhum, né? Só fica Não permanece, com ele quem atende bem. vira as costas e vai embora. Não tem jeito, a gente tem Vai que atrás de outro, ser. né? Vai atrás de outro. É duro, é complicado. E tem um negócio em vendas, né? Você chega você vendeu, bateu o recorde de vendas até o dia 30. Chegou dia 1 do mês seguinte, é 0-0 de novo. Você tem que trabalhar duro de novo e fecha o ano, o outro ano é 0-0 de novo. Então é uma briga sem fim. Você tem que gostar muito do processo e gostar do que faz, porque senão não rende, né? Então a gente gosta do que faz, a gente gosta do processo e vamos que vamos, vamos que vamos. É isso aí, é um campeonato de futebol que não tem final, não tem fim, Que ele não tem se final, renova não a tem cada final. dia. Exatamente, exatamente isso. Ô, Bruno, eu só vou cortar aqui a nossa conversa, a gente está aí ó, com um pouco menos de 3 minutos e agradecer demais a conta. A sua atenção aqui, as informações que você passou, desejar muito sucesso para apoiar na biotech, para apoiar na área aí, que faça lançamentos de produtos cada vez mais eficientes, que o único beneficiado quem quer, nem é o produtor que usa o produto. O beneficiado é o Bruno, enquanto pessoa que senta numa mesa para comer, eu que sento numa mesa para comer, eu compro uma Exatamente. camiseta de algodão, ou então compro um produto de saúde, de higiene, de limpeza, que a base é o agronegócio. Essas são as pessoas beneficiadas. E por isso, Perfeito. volte muito mais vezes aqui para falar com a gente sobre essa grande revolução de bioinsumos no agro brasileiro. Perfeito, Ribá. Eu queria agradecer de novo ao convite. Foi um enorme prazer bater esse papo com você. Espero que a gente faça mais vezes, com certeza. Eu vou estar sempre à disposição de vocês. É só chamar que eu venho. Então, eu vou chamar bastante, que ver esse sorrisão bonito aí de gente que trabalha aqui. É o maior prazer colocar no ar, principalmente que eu falo, né, Bruno, que a gente precisa ajudar também a diminuir um pouco a imagem que ainda existe de carranca do agronegócio. Trabalhar no agronegócio, seja na cidade, seja no campo, que tem água nos dois, tem na fazenda e tem Sim, no frigorífico, na indústria que processa os produtos iniciais, é legal, é bacana, é gostoso, é ciência, tecnologia, é informação. Brigadaço, Bruno, e a gente, eu chamo, tendo novidade, avisa que também fala para a assessoria me encher a paciência que a gente pega, grava e manda mais informação para o povo. valeu, Ribá. Um abraço. Brigadão, viu?
Super obrigado, Bruno. Um abraço para você, sucesso aí com a empresa, com os negócios aí, com a família. E esse aqui é mais um papo de prateleira falando a respeito de agronegócio brasileiro. Agronegócio brasileiro que serve o consumidor brasileiro e serve o consumidor que está hoje no mundo inteiro, aproximadamente 200 países comprando produtos que são originários do agronegócio. Não é só comida, tem produto de higiene, de saúde, de limpeza, e tudo isso cada vez crescendo mais graças às revoluções fantásticas como a dos biológicos aí da Apoena Biotech, Apoena Agro aí, que é ali, ó, o canalzinho bonitinho, o nicho da Apoena Biotech para o agronegócio brasileiro. Grande abraço para vocês, até a próxima.